Olá a todos, cumprimento você que nos acompanha com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos o livro do profeta Isaías e eu convido você nesse instante a orarmos juntos, clamando pela direção do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e nos submetemos a Ti, ó Deus, em total dependência, clamando pela Tua direção mais uma vez para esse estudo da Tua Palavra. Te suplicamos, ó Deus, que tenha misericórdia de nós e que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, nos orientar, nos mostrar a Tua verdade, nos trazer e nos conceder o Teu ensino. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez por meio da Tua Palavra, pois nós, Teus servos e servas, Teus filhos e filhas, estamos nesse momento reunidos com esse propósito, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus. É assim que nós pedimos e já agradecemos, orando no nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha irmã, você que nos acompanha nesse estudo do livro de Isaías, nós hoje vamos tratar do trecho que se encontra dos capítulos 31 a 36 do livro do profeta Isaías, e eu quero lembrar você que, para fins didáticos, o livro de Isaías pode ser dividido em duas partes, sendo que a primeira parte vai até o capítulo 40. E nessa primeira parte do livro de Isaías, a ênfase está no juízo de Deus, o anúncio do Senhor sobre o juízo que viria não só sobre o povo de Judá, mas também sobre o povo de Israel, o reino do norte, e também sobre as outras nações da terra, inclusive impérios poderosos daquele tempo. Temos então o Senhor anunciando o juízo que viria na primeira parte ainda do livro de Isaías. A segunda parte, a partir então do capítulo 40, a ênfase não será mais o anúncio do juízo, mas o anúncio da restauração. E por que eu quero lembrar os irmãos dessa divisão didática? Porque hoje, estudando esse trecho dos capítulos 31 a 36, nós vamos perceber já o início de uma transição para essa segunda parte. Isaías vai continuar sendo usado pelo Senhor para trazer mensagem, anúncio de juízo, de correção, de disciplina do Senhor, não só para o seu povo, mas também para outros povos, mas já iniciando uma transição para aquilo que nós didaticamente podemos chamar de a segunda parte do livro de Isaías, que é quando a ênfase virá sobre o anúncio da restauração. Nós temos então o capítulo 31 de Isaías, iniciando com o Senhor trazendo mais uma vez a mensagem ao seu povo, reprovando alianças que o povo de Judá estava fazendo com outros povos, especificamente a aliança que Judá buscava com o Egito, o reino do Egito, um reino que tinha, naquele tempo, um exército, sim, poderoso. E o Senhor, então, mais uma vez, condena a escolha do seu povo, que preferia confiar no Egito ao invés de buscar ao Senhor. Ao invés de depositar no Senhor sua esperança e ter no Senhor a sua segurança, Judá estava buscando refúgio e segurança no poder humano que havia no reino do Egito. Vejam no verso 1 do capítulo 31 de Isaías, o texto diz que eles confiaram no Egito e não buscaram o Senhor. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Perceba que aqui o pecado do povo, o pecado de Judá, não foi simplesmente se preparar para uma guerra, porque o Império Assírio já dava demonstrações claras de que vinha para dominar, sim, todos os povos e regiões daquele tempo. O pecado não era o preparo humano, mas o pecado era abandonar o Senhor, deixar de buscar o Senhor, deixar de confiar no Senhor para confiar
em exércitos humanos. A preparação, o planejamento não é pecado. O pecado, quando isso é feito sem consultar ao Senhor, ou seja, sem declarar que o Senhor é a fonte da nossa segurança, da nossa provisão, Ele é o nosso auxílio, o nosso rochedo, o nosso refúgio. Esse foi o pecado de Judá. Confiaram no Egito e não buscaram o Senhor, como o texto diz. Não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. E o verso 3 vai mostrar exatamente esse contraste que Deus estava ali evidenciando. Deus estava mostrando ao povo de Judá o contraste entre a força humana e o poder divino. Verso 3. Pois os egípcios são homens e não deuses. Essa frase simplesmente já nos bastaria. Judá, o reino de Judá, o povo de Deus, estava depositando num reino humano a confiança que deveria depositar no Senhor. A força humana e o poder divino então sendo contrastados, porque o verso 3 diz: os egípcios são homens, não deuses. Os seus cavalos são carne, não espírito. São coisa criada. Não tem o poder que só existe no Criador. Ainda no verso 3, quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. O Senhor estava mostrando então que viria, sim, juízo, castigo, disciplina, correção, punição, não só para o Egito, que era o ajudador, mas também para Judá, que estava buscando ajuda no Egito. Perceba quão grave era o pecado do reino de Judá, o povo de Deus. Os versos 8 a 9, mas antes, no verso 6, o verso 6, apesar desse contraste que Deus mostra, dessa opção errada feita por Judá, no verso 6, o Senhor ainda chama o seu povo ao arrependimento. É um convite. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Perceba, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo e sempre irado, mas perceba aqui o que nós temos visto no livro de Isaías. Deus vem anunciando, sim, juízo, castigo, disciplina, mas por várias vezes, o Senhor oferece ainda uma oportunidade de arrependimento. Assim como para mim e para você hoje, ainda diante de todos os nossos erros, falhas, pecados, transgressões, ainda assim o Senhor nos convida, nos chama para nos arrependermos, para convertermos os nossos caminhos. E veja o que ele diz no verso 6, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele, ou seja, voltem para aquele de quem tanto vos afastastes. O povo de Deus escolheu se afastar do seu Deus. O povo que era chamado povo de Deus escolheu se afastar do seu próprio Deus, e Deus então chamando aquele povo de volta para si. O verso 7 diz: naquele dia cada um lançará fora seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro que as vossas mãos fabricaram para pecar. Mas perceba mais uma vez a expressão naquele dia, que nós temos visto já no livro de Isaías e já comentamos outras vezes. Essa expressão se refere ao chamado dia do Senhor. É quando Deus então intervém na história, mudando o rumo da história humana. Aqui nós temos uma aplicação tanto para aquele povo que, no fim das contas, se converteria sim, se arrependeria dos seus pecados, mas não sem antes passar pela disciplina, mas também há aqui um cumprimento futuro. Há também aqui uma indicação daquilo que acontecerá nos últimos tempos, depois das últimas coisas, ou seja, quando todos os povos reconhecerem que só o Senhor é Deus, e então todos hão de abandonar ídolos de prata, ídolos de ouro, que as mãos humanas fabricaram para pecar. E os versos 8 e 9, ainda no capítulo 31, mais uma vez o Senhor mostrando que Ele, o Senhor, é quem exerce o poder, o domínio. Ele é quem vai poder destruir, então, o império da Assíria. Judá estava buscando refúgio
na força e no poderio militar do Egito. E o Senhor estava dizendo: não vai ser o Egito quem vai vencer a Assíria. Eu, o Senhor, destruirei o império assírio. Versos 8 e 9. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada, os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. E aí mostra qual vai ser a situação da Síria, porque o Senhor, com uma espada que não é humana, ou seja, não pelo poder humano, mas o Senhor que é Espírito, o Senhor que detém todo o poder no céu e na terra, o Senhor vai determinar e operar a destruição do império assírio. E para isso nós sabemos que o Senhor, como já anunciou, vai usar então o império babilônico. Mas é o Senhor quem determina o rumo dessa história. É o Senhor quem age em favor do seu povo. É o Senhor que protege e cuida do seu povo. Mas o povo insistia em buscar refúgio em outros povos, nações pagãs, povos tão frágeis e limitados quanto o próprio reino de Judá. Depois então dessa palavra, mais uma vez acusando o pecado de Judá em confiar no Egito e não buscar o Senhor, capítulo 32 vai nos trazer uma palavra agora sobre o tempo de justiça e de retidão que virá. Uma palavra profética aqui, não somente em relação à restauração do povo de Judá, que passaria sim por grandes dificuldades, não só diante do Império Assírio, mas principalmente depois, diante do Império Babilônico. O tempo de justiça e retidão que virá, inclusive, de forma plena, completa e eterna, mais uma vez, no sentido e no cumprimento futuro dessa profecia. E além do tempo de justiça e de retidão, o capítulo 32 também vai trazer um aviso a todas aquelas e aqueles que vivem despreocupadamente. Versos 1 a 8 do capítulo 32 de Isaías, nós temos então o tempo de justiça e de retidão. O reinado do Messias virá. Veja no verso 1. Eis aí está que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. Alguns estudiosos atribuem que esse texto aponte para o rei Ezequias, mas nós temos alguns problemas com essa interpretação, porque nós vamos ter aqui a descrição do que será esse tempo de justiça e de retidão, e vendo aqui o texto, nós podemos perceber que ele claramente aponta para uma profecia que ainda hoje, ainda para nós, é futura. Aponta então para o reinado do Messias, aponta para aquele tempo em que o Messias reinará juntamente com seu povo, conforme descrito no livro do Apocalipse. Eis aí está que reinará um rei, com justiça e em retidão governarão príncipes. O Messias reinando juntamente com os seus justos, os seus santos, aqueles que creram no Senhor Jesus como Filho de Deus, o Messias. O reinado do Messias virá, então, conforme aqui o verso 1, e esse reinado do Messias virá com proteção e provisão aos justos. Veja o verso 2. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, de sombra de grande rocha em terra sedenta. A ideia aqui é de proteção e de provisão. O reino do Messias com proteção e provisão aos justos, mas com juízo sobre os ímpios, como nós vemos nos versos 5 até o 7. Ao mesmo tempo em que reinarão os justos ao lado do Messias, os ímpios então sofrerão o juízo, conforme descrito aqui nos versos 5, 6 e 7 do capítulo 32. E os justos prevalecerão, permanecerão, vão perseverar. Verso 8. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Aqueles então que creem no Senhor, mesmo diante de quadros caóticos, mesmo em meio a todo o juízo que o Senhor há de derramar sobre toda a terra, sobre aqueles que são ímpios, que decidem e escolhem não servir ao Senhor, mesmo assim, os justos, aqueles que têm a mente e o coração dedicados, apontados para o Senhor Jesus, esses então vão
permanecer, vão prevalecer, vão perseverar. As dificuldades, as adversidades vêm, o juízo do Senhor é derramado sobre tudo e sobre todos, mas aqueles que são justificados, eles então vão perseverar, vão permanecer de pé. Ainda no capítulo 32 de Isaías, nós temos a menção às mulheres despreocupadas, nos versos 9 e 11. É mencionado assim: levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente. E no verso 11, tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Aqui é uma ilustração que Isaías utiliza, claro, inspirado pelo Senhor. É difícil entender que essa palavra se refira somente a mulheres. Claro que o alerta do Senhor era para todo o povo de Judá, mas ali é utilizada a ilustração, o exemplo das mulheres. Mulheres essas que, naquele tempo, dançavam e celebravam a colheita e os seus lucros, porque vale lembrar que a sociedade, especialmente em Judá naquele tempo, era uma sociedade baseada na economia agrícola. Portanto, elas dançavam e celebravam as colheitas, os lucros das colheitas, o vinho, e essa celebração era com muita luxúria, muita lascívia, praticando abominações sem nenhum pudor ou remorso, ou seja, viviam festejando despreocupadamente. E esse alerta que é feito aqui para as mulheres de Judá, e é claro que também serve para os homens, esse alerta também serve para nós hoje, nós que nos chamamos como povo de Deus. Será que diante de tudo que tem acontecido à nossa volta, nós estamos vivendo despreocupadamente, dançando, celebrando, aproveitando o lucro do nosso trabalho para viver com luxúria, lascívia, praticando abominações, sem nenhum pudor, sem nenhum remorso, sem nenhuma preocupação com a palavra, com o juízo de Deus? Esse é o alerta que também cai sobre nós hoje. Essas pessoas, então, que viviam despreocupadamente, eram chamadas para ouvir a voz do Senhor, o anúncio que o Senhor estava fazendo. É muito triste que o povo de Deus naquele tempo, e ainda hoje, infelizmente, que o povo de Deus estivesse então vivendo naquele tempo tão despreocupadamente, sendo que a situação que imperava era uma situação de pecado, de idolatria, de abandono do Senhor. Lembre que nós vimos ainda no verso 1 do capítulo 31, o povo tinha abandonado a Deus e buscava em outros povos o refúgio. Que assim não aconteça com o povo de Deus hoje, que assim não aconteça comigo e com você, que nós busquemos o conselho, a orientação e a direção do Senhor, e que o pecado e que o quadro grave de degeneração da sociedade nos preocupe, nos entristeça, que não sejamos contados entre aqueles que celebram, festejam com toda luxúria e lascívia, praticando as abominações e sem nenhum remorso ou preocupação diante do Senhor. Esse, infelizmente, era o retrato espiritual de Judá naquele tempo, conforme o capítulo 32 de Isaías nos mostra. Nós temos então o capítulo 33, que vai nos trazer um alerta contra a Síria, nos versos 1 a 15, e uma palavra de livramento para Judá. Temos então dos versos 1 a 15 esse alerta contra a Síria, no capítulo 33, que vai iniciar então com uma repreensão profética. Uma repreensão profética voltada contra a Síria. Veja no verso 1. Ai de ti, destruidor que não foste destruído, porque ninguém ainda havia conseguido destruir ou simplesmente aplacar a força, o poderio militar do Império Assírio. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e que não foste tratado com perfídia, ou seja, o Império Assírio jamais tinha conhecido derrota até então. O Império Assírio
maltratava, agia com crueldade contra todos os outros povos, e não havia povo que pudesse agir com crueldade contra a Assíria. E o Senhor diz então: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Ou seja, o Império Assírio continuaria ainda dominando, conquistando, porque esse era o propósito do Senhor. E quando fosse cumprido então o propósito do Senhor, usando o Império Assírio para castigar e punir outros povos, inclusive o povo de Judá, quando terminasse, quando fosse cumprido então o propósito do Senhor, aí então aquele império destruidor seria destruído. Aquele império que tratava todos os povos com crueldade, seria ele próprio tratado com crueldade, porque o Senhor assim disse. A repreensão profética contra a Síria, e nós sabemos que a crueldade que o Império Assírio praticou com os outros povos, a traição muitas vezes que era praticada, tudo isso o próprio Império Assírio sofreu, e o rei Senaqueribe do Império Assírio, ele foi traído pelos próprios filhos, como nós temos no relato de 2 Reis, capítulo 19, verso 37, você pode conferir depois. O rei daquele poderoso império sendo então traído, assassinado pelos próprios filhos. A palavra de repreensão profética do Senhor contra o Império Assírio se cumpriu, e mais uma vez, me permita lembrar você, nós temos visto isso aqui repetidamente, o Senhor mostrando que não há império ou força humana que não esteja a serviço do propósito do Senhor. Mesmo que isso possa nos parecer estranho, o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos os reinos, todas as nações, todos os povos e impérios. O Império Assírio nada mais era do que um instrumento do Senhor para trazer juízo às nações daquele tempo. E chegaria o juízo também sobre o próprio Império Assírio, como nós temos em 2 Reis 19:37, Senaqueribe então sendo traído e assassinado pelos seus filhos. Capítulo 33 continua, depois dessa repreensão profética contra a Síria, a oração e a súplica de Judá. Versos 2 a 6. Mas perceba, meu irmão, minha irmã, a partir do verso 2. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Essa agora era a oração do povo de Judá, aquele mesmo povo que tinha abandonado o Senhor, aquele mesmo povo que tinha confiado em outros povos e não no Senhor dos Exércitos. Mas agora, diante da calamidade, do cativeiro e do castigo, Judá reconhece que precisa de Deus. Que não seja assim hoje na minha e na sua vida. Que eu e você possamos reconhecer a voz do Senhor, o alerta de Deus, o anúncio da sua palavra que nos corrige, que nos chama ao arrependimento dos nossos pecados, antes que venha a calamidade, o cativeiro e o castigo, pois só assim o povo de Judá reconheceu que o Senhor é quem protege, guarda e provê o seu povo. Somente depois de uma grande calamidade, do cativeiro, do castigo, só depois de tudo isso, o povo de Judá reconheceu que o Senhor é Deus. O Senhor então se levanta contra a Síria em favor do seu povo. Versos 7 a 16 do capítulo 33, mas eu quero destacar com você os versos 10 e o verso 10 e o verso 13. Capítulo 33, verso 10. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Porque chega o tempo então, meu irmão, minha irmã, chega um tempo em que Deus então não mais está anunciando o juízo. Chega o tempo então que Deus vai operar esse juízo. Muitas vezes nós vemos as forças humanas, os impérios desse tempo que vivemos, operando e fazendo e acontecendo, e às vezes somos tentados a achar que Deus se sentou no seu trono para descansar e de alguma forma parece ter se distraído ou até perdido o controle da situação. Mas existe o tempo certo para que o Senhor então intervenha
na história da humanidade. Existe o tempo certo para que o Senhor intervenha na minha e na sua história. O Senhor então disse: agora me levantarei, diz o Senhor. Depois de todo aquele avanço do Império Assírio, dominando várias nações, vários povos, agindo com crueldade, destruindo povos, chegou então o tempo do Senhor se levantar e fazer cessar aquele tempo de domínio do Império Assírio. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. O Senhor manifestaria sua glória, seu poder, sua soberania sobre toda a terra, e todos os povos, a começar pelo povo assírio, todos os povos veriam isso, porque chegou o tempo então do Senhor assim fazer. Veja o verso 13: ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Chega o tempo então do Senhor exercer o juízo e mostrar a todos os povos, de perto e de longe, os que o temem e até os que não o temem. Chegou o tempo do Senhor mostrar o seu poder para que todos os povos reconheçam isso. O Senhor se levanta então contra a Síria em favor do seu povo. E nós temos então dos versos 17 a 24, na sequência então desse texto, nós vamos ver o reinado do Messias mais uma vez sendo anunciado, mais uma vez uma palavra profética com sentido e com cumprimento futuro. O reinado do Messias, versos 17 a 24. Perceba que interessante o verso 22. Isaías 33, verso 22 diz: porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Perceba, o povo entende e confessa que o Senhor é juiz, legislador e rei do seu povo. As três esferas do que nós chamamos hoje de poder público: juiz, legislador e rei, judiciário, executivo. E temos também aqui o legislativo. Deus é quem julga, Deus é quem legisla, Deus é quem reina sobre o seu povo. Nós somos chamados hoje, como povo de Deus, a obedecermos às autoridades, sermos submissos às autoridades, como Paulo escreveu, porque toda autoridade provém do Senhor, é permitida, autorizada pelo Senhor. Mas a autoridade maior sobre as nossas vidas, nós que somos povo de Deus, a autoridade maior sobre as nossas vidas é o Senhor. Ele é o nosso juiz, Ele é o legislador das nossas vidas, Ele é o rei das nossas vidas. Então o povo percebe, entende aquele reinado e vive aquele reinado, o reinado do Messias. E o verso 24 diz: nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Vai ser um tempo de reinado pleno, completo do Senhor sobre o seu povo, e vai ser um tempo de perdão para toda a iniquidade. Por isso nós entendemos que essa palavra profética aponta ainda para um tempo futuro, um tempo que eu e você estamos aguardando. Capítulo 34 de Isaías, ele vai continuar trazendo palavras aqui de profecia, de anúncio, de juízo. E eu quero chamar sua atenção aqui para algo que nós temos visto e comentado já nas últimas lições. O livro de Isaías é composto todo ele de profecias, palavras reveladas pelo Senhor ao seu servo Isaías, que proclamava, então anunciava essas palavras. E nós vemos todo esse juízo, anúncio de juízo, sendo revelado a Isaías para que ele então trouxesse ao povo e aos reis. E nós vemos a sequência disso, conforme comentamos na última lição, uma repetição didática. Várias vezes Deus repete o anúncio do seu juízo sobre Judá, várias vezes Deus repete o anúncio do seu juízo sobre o Egito, sobre a Assíria, até mesmo sobre a Babilônia, que venceria futuramente a Assíria. Deus repetindo
várias vezes esses anúncios, e eu quero lembrar você que o ministério de Isaías não se deu em poucos meses ou em poucos anos, mas durou décadas. Nós temos nesses capítulos de Isaías todo o seu ministério profético. Isaías serviu ao Senhor durante o tempo de reinado de vários reis, não somente um. Perceba então que por vários anos a palavra de Deus ia se repetindo para o seu povo, para que o seu povo se arrependesse e se convertesse, mas infelizmente não era isso que acontecia, e infelizmente foi necessário que viesse sim o juízo sobre o povo de Judá. Capítulo 34, então, vai trazer mais uma palavra de juízo do Senhor agora para as nações. Versos 1 e 2 do capítulo 34 nos mostram a indignação e o furor de Deus. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutais. Ouça a terra e sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, o seu furor contra todo o exército delas. Ele, o Senhor, as destinou para destruição e as entregou à matança. Uma palavra que nos parece dura e realmente é, porque o Senhor estava anunciando juízo contra todas as nações. O pecado de todos os povos agora estava sendo cobrado, punido, castigado pelo Senhor. Era o tempo então do Senhor distribuir o juízo. E nós precisamos lembrar sim, porque atualmente muitos têm dito, inclusive erroneamente com motivos antibíblicos, muitos têm dito que Deus é amor. Sim, Deus é amor. É a sua essência, é o que Ele é. Mas, ao mesmo tempo que Deus é amor, Ele também é justiça. Ao mesmo tempo, constantemente Ele é amor, constantemente Ele é justiça. E agora era o tempo do Senhor exercer, então, a justiça sobre todos os povos. Indignação e furor de Deus anunciados nos versos 1 e 2. E veja aqui, meu irmão, o que diz o verso 4 do capítulo 34 de Isaías. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Nós temos menção desse texto de Isaías no livro do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 6, versos 13 e 14. Essas expressões do exército dos céus, ou seja, não se trata aqui de um exército humano, mas se trata de forças espirituais, Deus exercendo juízo não só no reino material, mas também no reino espiritual. Todo o exército do céu se dissolverá, os céus se enrolarão como um pergaminho, ou seja, se fecharão, porque Deus estava então exercendo o seu juízo também no reino espiritual. Versos 5, 6 e 9 vão mencionar, além de mencionar todas as nações, vão mais uma vez mencionar o reino de Edom. Nós já vimos aqui que são os descendentes de Esaú. O reino de Edom aqui, mais uma vez, simboliza, representa os povos ímpios, ou seja, os povos que fizeram mal ao povo de Deus, que não se arrependeram e não se converteram dos seus maus caminhos. Veja o verso 8, Isaías 34, verso 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, pela causa de Sião. Nós temos então Deus exercendo juízo contra as nações, contra os povos ímpios, especialmente aqueles que fizeram mal ao povo de Deus. Deus vingando o seu povo. E eu chamo sua atenção para esse detalhe aqui do verso 8. Será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições, vingança e retribuições da parte de Deus pela causa de Sião, que representa Jerusalém, que representa o povo de Deus. Mais uma vez Deus mostrando aqui, mais uma vez Deus anunciando o seu furor contra as nações que insistem em não ouvi-lo, insistem em fazer mal ao povo de Deus, e o Senhor mais uma vez evidenciando que Ele é quem cuida e cura, Ele é quem protege, prospera e provê o seu povo. O povo de Deus não precisava ter buscado aliança com outros povos.
O povo de Deus não precisava ter depositado e não deveria ter depositado a sua segurança no poderio militar do Egito. O povo de Deus sempre deveria ter buscado segurança, auxílio, refúgio no Senhor, porque o Senhor é quem retribui àqueles que fazem mal ao seu povo. O Senhor é quem vinga o seu povo. O Senhor é quem protege o seu povo. Deus então mostrando tudo isso ao anunciar juízo sobre as nações. Nós chegamos então ao capítulo 35. E aqui, como eu falei no início, vai ficar ainda mais evidente, especialmente no capítulo 35, o início dessa transição da primeira parte do livro de Isaías, quando a ênfase está no juízo de Deus, a transição para a segunda parte, quando a ênfase estará sobre a restauração, o anúncio da restauração do povo de Deus. Capítulo 35 vai nos mostrar a glória do Senhor e a alegria do povo de Deus. A glória do Senhor e o esplendor de Deus vão operar maravilhas. Veja aqui Isaías 35, versos 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. A glória de Deus, o esplendor do Senhor, operando maravilhas. Vejam, fazendo florescer abundantemente o ermo, o deserto, a terra seca se alegrando, porque não é mais seca, porque agora vai florescer. Deus operando maravilhas para demonstrar, evidenciar, fazer resplandecer sobre toda a terra a sua glória. E é com essa palavra, anunciando o resplendor da glória de Deus sobre toda a terra, que vem então, na sequência dessa palavra, um chamado para que o povo de Deus tivesse ânimo. Versos 3 e 4. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Uma palavra aqui de encorajamento, porque o povo de Deus estava prestes a ver então todo o sofrimento que ele próprio sofreria. Não só o sofrimento das nações, mas o próprio povo de Deus teria que passar pela disciplina, pelo castigo, pelo juízo do Senhor. Mas vem a palavra de encorajamento e de ânimo. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes, dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. O próprio Senhor ia salvar seu povo que foi levado cativo. O Senhor permitiu que o seu povo fosse levado ao cativeiro. E o Senhor, ele próprio, traria de volta o seu povo, tiraria o seu povo da escravidão, do cativeiro, da vergonha, do opróbrio, como a palavra de Deus menciona. Era uma palavra, então, de ânimo. Ele vem, verso 4, ele vem e vos salvará. Essa palavra serviu para o povo daquele tempo e essa palavra serve para mim e para você hoje. Diante das tribulações, diante das adversidades, dificuldades, diante dos quadros caóticos que nós muitas vezes vemos à nossa volta, diante do juízo do Senhor sobre toda a terra, que o nosso coração se fortaleça na esperança de que Ele vem e Ele vai nos salvar. O Senhor Jesus vai voltar naquele dia e hora que ninguém conhece senão o Pai. E o Senhor Jesus virá então buscar a sua igreja, o seu povo, aqueles que foram justificados pelo Senhor. Essa precisa ser a minha e a sua esperança, como precisava ser a esperança daquele povo, de que Deus os salvaria do cativeiro. Hoje eu e você precisamos ter também essa esperança. O Senhor Jesus vem. E que essa esperança encha, alegre o meu e o seu coração. Virá então um caminho santo, como é mencionado no verso 8, perceba. Ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para seu povo. Um caminho santo. E eu não sei você, mas eu não consigo ler isso
sem pensar no que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho santo. Se naquele tempo essa expressão caminho santo pode se referir à condução do Senhor trazendo o seu povo de volta do cativeiro, para nós hoje se refere à doutrina do próprio Cristo, o caminho que o próprio Cristo é para mim e para você, para nos achegarmos a Deus, para conhecermos o Senhor, para nos entregarmos a Ele e para recebermos então a salvação e a vida eterna. O Senhor Jesus é o próprio caminho santo. Se a condução do povo naquele tempo, trazido de volta do cativeiro, trouxe liberdade e vida, naquele tempo, esse episódio então já apontava para a salvação em Cristo Jesus. O caminho percorrido pelo povo de volta para a terra prometida, a terra do povo de Deus, isso aponta para aquilo que o Senhor Jesus pode e quer operar na minha e na sua vida hoje. Ele é o caminho de volta para Deus, para mim, para você. Ele é o caminho santo. Haverá então nesse tempo, como diz o verso 10, alegria eterna. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Perceba, existe sim um cumprimento breve para aquele povo daquele tempo que voltaria para Jerusalém e se alegraria com esse retorno, mas há também claramente um cumprimento futuro, apocalíptico, que eu e você estamos esperando, quando os resgatados do Senhor, o povo de Deus sobre a face da terra em todos os tempos, esse povo, então, os resgatados do Senhor, voltarão, virão a Sião, não mais a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém espiritual, conforme o livro do Apocalipse anuncia. Voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, a alegria eterna coroará a sua cabeça. Eu e você ainda desfrutaremos alegria eterna quando o Senhor Jesus vier para reinar em glória sobre toda a terra, para sempre e sempre. Alegria eterna, então, com o cumprimento breve para o povo daquele tempo, mas também um cumprimento futuro que eu e você aguardamos, firmados em Jesus. Chegamos então ao capítulo 36, que traz aqui um relato histórico. Capítulo 36, diferente dos capítulos anteriores, não é um capítulo com palavras proféticas, anúncios daquilo que viria apenas, mas na verdade o capítulo 36 você vai perceber na leitura desse capítulo que se trata de um relato histórico. Agora era um relato histórico sendo feito aqui, inclusive marcando já, como eu falei, essa transição que já começa a acontecer da primeira parte do livro de Isaías para a segunda parte, quando na primeira parte temos a ênfase no juízo e na segunda parte teremos uma ênfase maior na restauração do povo. Capítulo 36, então, traz o relato da invasão de Judá e a afronta ao Senhor. Veja no verso 1, diz que no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O ano 14º do rei Ezequias, isso se dá por volta do ano 701 a.C. E outra vez eu quero lembrar você do que mencionamos há pouco aqui. Isaías profetizou por vários anos. Uma leitura rápida do livro de Isaías, sem muito estudo e reflexão, pode fazer entender a alguém que se trata de uma sequência de palavras proféticas que vieram uma atrás da outra, mas aqui nós temos anos, décadas de serviço de Isaías ao Senhor. Nós temos aqui palavras proféticas proferidas ao longo de décadas. Pelo menos 4 décadas, pelo menos 40 anos foi o tempo em que Isaías trabalhou para o Senhor como profeta, sendo boca de Deus. Então nós temos esse marco histórico aqui sendo registrado, o 14º ano do reinado de Ezequias, o que nos leva a aproximadamente o ano 701 a.C.
Então eu chamo a sua atenção para percebermos quanto tempo Isaías passou anunciando as palavras vindas do Senhor. Por isso, a repetição. E perceba aqui comigo, durante décadas, Isaías anunciando o juízo do Senhor, e durante décadas, não só os povos ímpios, mas o próprio povo de Deus negligenciando esses avisos e esses anúncios. Que triste quando o povo de Deus decide viver à parte da palavra de Deus. O povo de Deus decide viver à parte da palavra de Deus. Décadas de um ministério profético que muitos não deram ouvidos, que muitos desmereceram e até maltrataram o profeta chamado, levantado, capacitado e usado pelo Senhor. Mas então nós temos essas 4 décadas de trabalho profético de Isaías na presença e na força de Deus, e esse relato histórico então vai nos trazer ainda aqui nos versos 2 e 4, Senaqueribe então enviou Rabsaqué. Versos 2 e 4 mencionam, não se trata de um nome próprio. Rabsaqué é um título assírio. Aquele homem era o comandante geral das tropas, das forças, do exército assírio. Senaqueribe então enviou o seu comandante, o comandante das forças militares daquele império que dominava nações. E aquele homem foi enviado e foi usado para afrontar não só o povo de Deus, mas também o próprio Deus. Perceba que no verso 6, Rabsaqué então vai dizer: confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão e a traspassará? Zombaria com o povo de Deus. Ele estava dizendo, vem cá, vocês vão mesmo confiar no Egito, que é uma vara de bambu, que se alguém se apoiar sobre essa vara, o que vai acontecer é que a própria mão dessa pessoa vai ser traspassada, furada, atravessada por esse bambu, porque é isso que o Egito faz com todas as nações. Ele diz aqui, vocês confiam num povo que trai aqueles que fazem aliança com ele? Vejam que imensa afronta estava sofrendo o povo de Judá, sendo ali ridicularizado pela aliança que estavam buscando e que era totalmente inútil contra o poder do Império Assírio. Vocês vão confiar no Egito? Pergunta aquele comandante militar. E mais ainda, no verso 7 ele pergunta, mas se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares, Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Perceba aqui como a coisa acontecia em Judá. Ezequias, na verdade, operou uma purificação espiritual no meio do povo, mandou derrubar altos e altares que eram erigidos em homenagem a falsos deuses e a ídolos. Mas aquilo era tão comum no reino de Judá que os povos de fora achavam que Ezequias tinha mandado derrubar altos e altares que eram consagrados ao Senhor. Perceba o mau testemunho ou o péssimo testemunho que Judá tinha diante dos outros povos. Aquilo que era para ser uma purificação espiritual, os outros povos entenderam que estava havendo uma afronta ao Senhor, ou seja, uma tremenda confusão naquilo que era culto a Deus, no meio do povo de Deus, trazendo confusão na mente dos povos em volta. Israel sempre foi chamado para ser um povo sacerdotal, para levar as outras nações a conhecerem ao Senhor, mas na verdade estavam levando confusão. E a afronta não para por aí. Confias no Senhor? Pergunta aquele comandante militar no verso 7. Veja o que ele diz no verso 10. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra essa terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e a destrói.
aquele homem ímpio de um povo ímpio, se dizendo, diante do povo de Deus, ele se dizendo instrumento do Senhor. Perceba, o povo de Deus sendo afrontado por um povo ímpio, e o comandante militar daquele povo ímpio estava dizendo: eu venho aqui em nome do Senhor a quem vocês dizem adorar. Eu venho aqui em nome do Senhor a quem vocês dizem servir. Vejam que vergonha o povo de Deus, que não fez caso da palavra de Deus, sendo afrontado por um povo ímpio que usava o nome de Deus para isso. E continua. No verso 10 ele diz: o Senhor me disse, sobe e destrói. Agora veja os versos 18 e 20. Isaías 36, verso 18. Não vos engane Ezequias, o rei, e percebam que Ezequias sequer é referido como rei. Ele é chamado pelo próprio nome, ou seja, aquele comandante militar assírio sequer reconhecia a autoridade de Ezequias como rei em Judá. Verso 18. Não vos engane Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Algum outro povo conseguiu ser liberto pelos seus próprios deuses? Por que vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês do império assírio? Vejam que imensa afronta. Ainda no verso 20. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre Jerusalém das minhas mãos? Ele estava perguntando, vem cá, qual foi o povo que foi liberto pelo seu próprio Deus, para que vocês achem que o Deus de vocês vai livrar vocês das mãos do império assírio? Vejam que triste situação o povo de Deus estava enfrentando, porque não ouviu a palavra do Senhor, não se arrependeu, não se converteu dos seus maus caminhos. Que tremenda afronta! Chegou ao ponto daqueles emissários que estavam ali diplomaticamente tentando conversar com o comandante militar da Síria, eles pediram para que ele não falasse no idioma hebraico, para que o povo não ouvisse e não entendesse. Eles disseram, olha, fala com a gente em aramaico, que é a sua língua, porque a gente vai entender, mas o povo à nossa volta não vai entender, para a gente não passar vergonha. E aquele comandante militar diz então no verso 12, mandou-me acaso meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, ou seja, a todos em volta. Ele disse, é como se ele tivesse respondido, vocês acham que eu vim aqui para falar só com vocês? Não, eu vim aqui para falar para que todo o povo de Judá ouça. E aí ele diz, todos os que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. Meu irmão, minha irmã, veja a profundidade da afronta que o povo de Deus teve que viver naquele tempo. Um homem ímpio, de um povo ímpio, chegou lá se dizendo, um instrumento do Senhor, olha, eu vim aqui a mando do Senhor para trazer sobre vocês castigo, punição. E mais, eu não vou falar em aramaico com vocês para que os outros em volta não entendam e só vocês entendam. Não, eu vou falar na língua de vocês para que todos saibam que virá sobre vocês castigo tal que vocês terão que comer as próprias fezes e beber da própria urina. Meu irmão, minha irmã, que linguagem brutal para descrever o tamanho da vergonha que o povo de Deus passa quando não cumpre o seu papel como povo de Deus e não ouve a voz de Deus e não atende o convite de Deus. Um povo ímpio, um homem ímpio dizendo, vou falar em alto e bom tom para que todos entendam que vão passar tamanha vergonha a ponto de comerem as próprias fezes e beberem a própria urina. Me permita aqui, meu irmão, minha irmã, repetir essa linguagem que está escrita na Bíblia, porque era brutal, sim, aquele discurso. Confias no Senhor? Ele pergunta. Confias no Egito e depois confias no Senhor? Chegou o castigo anunciado. Judá foi invadido, como vimos no verso 1. O povo foi humilhado, conforme lemos aqui no verso 12. E Deus foi afrontado.
como vimos no verso 20. Tudo isso porque o povo de Deus não ouviu a voz do seu Deus. E eu quero concluir aqui esse nosso estudo hoje trazendo algumas reflexões. A primeira delas: mesmo quando o povo de Deus insiste em não buscar refúgio nele, mas confiar em forças humanas, ainda assim o Senhor mostra claramente que o poder sobre tudo e todos pertence a ele. Como nós vimos Deus anunciando o castigo que viria sobre o Egito, sobre a própria Assíria, mostrando para o povo dele que ele é quem cuida do seu próprio povo. Mesmo quando o povo de Deus insiste em não buscar refúgio nele, mas confiar em forças humanas, ainda assim o Senhor deixa claro que seu poder espiritual é incomparável com qualquer força material. O povo de Deus estava deixando de confiar em Deus e passando a confiar em exércitos, carros e cavalos, que era o poderio militar daquele tempo. E esse alerta é para mim e para você hoje também. Nós não podemos deixar de confiar em Deus para confiar em forças humanas. E mesmo quando fazemos isso, Deus faz questão de deixar claro que o poder dele está muito acima, que é incomparável com qualquer poder humano ou material. Mesmo quando o povo de Deus insiste em não buscar refúgio nele, mas confiar em forças humanas, ainda assim o Senhor continua convidando o seu povo para se arrepender, continua convidando o seu povo para buscar a ele. Deus sempre buscando o seu povo e chamando o seu povo ao arrependimento. Mesmo quando o povo de Deus insiste em não ser fiel a Deus, o Senhor, que é fiel para todos sempre, insiste em demonstrar que ele é quem cuida e cura. Ele é quem provê, prospera e protege o seu povo. Mesmo quando o povo de Deus é infiel, o Senhor insiste em se mostrar fiel às suas promessas em relação ao seu povo. Isso aconteceu naquele tempo e continua acontecendo hoje. E o alerta serve para mim e para você hoje. Mesmo quando nós abandonamos a Deus e buscamos em outras pessoas o refúgio, a proteção, a provisão, ainda assim Deus continua fiel à sua palavra e evidencia, insiste em mostrar que ele é quem cuida, quem cura, quem provê, prospera e protege o seu povo. E eu concluo dizendo que Deus é fiel e todas as suas palavras se cumprem. Se cumpriu o juízo contra o povo de Judá. Veio a Assíria, tomou as cidades de Judá. Judá foi invadido, o povo foi humilhado e o próprio Deus foi afrontado. Deus é fiel, todas as suas palavras se cumprem. Ou seja, quem escolhe não ouvir as palavras de ensino e correção do Senhor vai ser obrigado a ouvir as palavras de afronta e humilhação do inimigo das nossas almas. O povo não quis ouvir o ensino e a correção do Senhor. Decidiu viver assim e foi obrigado então a ouvir palavras de afronta e humilhação do inimigo das nossas almas. Que essa lição sirva para mim e para você hoje. Que ouçamos de todo o coração as palavras amorosas, graciosas, cuidadosas e zelosas do Senhor. Mesmo quando essas palavras sejam de correção e de ensino, porque se não ouvirmos a voz amorosa do Senhor, ouviremos a afronta do inimigo das nossas almas. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse tempo de estudo? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te engrandecemos e mais uma vez te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz que ainda hoje nos ensina. Que possamos aprender com o exemplo do povo de Judá, que naquele tempo buscou aliança com outros povos e não buscou refúgio e segurança no Senhor. Que não façamos isso hoje. Que aprendamos também que a tua palavra se cumpre, o teu juízo anunciado se cumpriu. E que antes disso, ó Deus, que antes da calamidade, do castigo e do cativeiro, nós possamos ouvir tua voz, para não sermos obrigados a ouvir a afronta do inimigo das nossas almas. Continua falando conosco, nos ensinando, nos corrigindo, nos direcionando,
porque somos povo teu, pertencemos e servimos a ti, Senhor, e queremos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco por meio da sua palavra. Obrigado mais uma vez por esse tempo de estudo, Senhor. É assim que nós oramos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Me despeço então, desejando que o Senhor abençoe poderosamente sua vida e sua família em nome de Jesus.